Roteiro, canal Dark YouTube. Por 3 anos meu filho roubou meu próprio gado, e eu não fazia ideia. 16.000 palavras. E aí no 40 rumen, a mim nos 50 rumen, 40 anos de trabalho. Fábrica, sacrifício, economia, terra, gado. Construí tudo isso com as minhas mãos. E durante 3 anos alguém foi desmontando em silêncio o que eu levei 40 anos para construir. Bezerro por bezerro, vaca por vaca. Sempre à noite, sempre quando eu estava longe, quando descobri quem era. Não foi raiva que senti primeiro. Foi aquela dor que não tem nome, que só pai que foi traído pelo próprio filho conhece. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As histórias que aparecem aqui são reais, e essa ainda não terminou. Meu nome é Antônio. Antônio Rezende. 63 anos. Interior de Goiás. Vou te contar uma história que eu demorei muito para conseguir contar em voz alta. Não porque tenho vergonha, porque dói. E coisa que dói de verdade demora para encontrar palavra. Mas chegou a hora. E você vai entender por que chegou quando chegar no final. Não nasci rico. Isso precisa estar claro antes de qualquer outra coisa. Porque a história que vou te contar só faz sentido completo quando você entende de onde eu vim. Meu pai era trabalhador rural, homem que arrendava terra de fazendeiro e que plantava o que podia com o que tinha, que criava família de 6 filhos com salário que não era salário. Era o que sobrava depois de pagar o arrendamento, que às vezes não sobrava nada. Cresci sabendo o que é ter fome de verdade. Não a fome de quem pulou o café da manhã. A fome de quem olha para a panela e que a panela está vazia e que não há o que fazer até o dia seguinte. Essa fome, que fica na memória de um jeito que não some com prosperidade, que você carrega para sempre como lembrete, de onde veio e de por que não pode desperdiçar o que construiu. Com 16 anos fui para a cidade. Não por escolha de aventura, por necessidade. Meu pai havia adoecido e não podia mais trabalhar na roça. E alguém precisava mandar dinheiro para casa. Fui para Anápolis. Consegui emprego numa fábrica de calçados. Trabalho de chão de fábrica. 8 horas por dia, 6 dias por semana. Com aquele cheiro de borracha e de cola que gruda na roupa e que você leva para casa. Que você acorda de manhã e que já está no nariz antes de sair da cama. Fiquei naquela fábrica por 11 anos. 11 anos. Não por conformismo, por estratégia. Porque enquanto trabalhava, eu estudava à noite. Técnico em agropecuária. 2 anos de curso, que eu havia pesquisado antes de escolher, porque queria entender o que estudava antes de me comprometer com o estudo. E depois do técnico fiz curso de gestão rural por correspondência, que era o que havia disponível para homem que trabalhava de dia e que estudava de noite, e que não podia largar o emprego para estudar em tempo integral. Cada centavo que ganhava, eu dividia em 3. 1/3 para a família em Goiás. 1/3 para despesas básicas em Anápolis. 1/3 para poupança, sem exceção. Sem mês que a poupança era pulada porque apareceu coisa. Sem decisão emocional de dinheiro guardado. Disciplina que aprendi porque tinha fome na infância. E que fome ensina de um jeito que escola não ensina. Aos 27 anos, tinha economias de 11 anos de fábrica, mais 2 anos de trabalho extra nos fins de semana. Não fortuna, mas suficiente para dar o primeiro passo. Comprei um lote pequeno numa cidade do interior de Goiás. Cidade que eu havia pesquisado durante meses, com os critérios que havia aprendido no curso de gestão rural. Temperatura adequada para a pecuária, acesso à água, preço de terra ainda acessível, distância de frigorífico que pagava preço justo. Não comprei por impulso, por análise. O lote tinha 8 hectares, que para quem havia crescido sem nada, eram 8 hectares de possibilidade. Construí barracos simples para morar.
Comecei com 10 cabeças de gado Nelore. 10, que eu havia comprado com todo o cuidado de homem que sabe que não pode errar porque não tem margem para erro, escolhendo cada animal, verificando saúde, estrutura, potencial de produção. E comecei. Os primeiros anos foram de aprendizado que nenhum curso ensina completamente. Aprende na prática. Animal que adoece de madrugada. Cerca que cede na chuva. Bezerro que não mama. Pastagem que deteriora se não rotacionar. Cada problema, um ensinamento. Cada erro, uma aula que custava dinheiro que eu não tinha de sobra. Mas fui aprendendo. E o rebanho foi crescendo. 10 virou 20. 20 virou 50. 50 virou 100. Cada venda calculada para reinvestir o máximo possível. Cada lucro que não ia para a necessidade básica ia para comprar mais terra ou mais animal. Aos 35 anos, havia comprado fazenda de 50 hectares na mesma região. Vendeu o lote original com valorização que havia calculado quando comprou. Usou o lucro para quitar parte da fazenda nova. Refinanciou o resto com prazo que o fluxo de caixa do rebanho comportava. Não era sorte, era método. Era o mesmo método de todo dia, que havia aprendido dividindo o salário de fábrica em 3 partes, e que havia aplicado em escala maior com o mesmo princípio. Aos 40 anos, casei com a Marlene, mulher de interior que havia crescido em fazenda, que entendia o que era a vida de pecuarista sem precisar de explicação, que não reclamava de acordar cedo, que sabia que chuva na hora errada era preocupação de verdade e não drama. Tivemos 3 filhos. Ricardo, 38 anos hoje. Silvio, 35 anos. E Eduardo, 32 anos. O mais novo. O que eu mais confiava. Esse detalhe vai importar muito. Guarda ele. Ao longo dos anos seguintes, a fazenda foi crescendo com aquela lentidão de coisa construída certa, que não cresce rápido, que cresce sólido. Aos 50 anos tinha 400 hectares. Rebanho que havia chegado a 300 cabeças de Nelore de qualidade. Havia comprado também 3 casas na cidade para alugar. Renda complementar que havia planejado como estratégia de diversificação, para que, se o preço do boi caísse, o aluguel segurava o mês. E se o aluguel tivesse problema, o gado segurava. 2 pilares, que se equilibravam, que eu havia construído com 40 anos de disciplina, com aquela fome de infância sempre na memória, lembrando de onde vim e de por que não podia desperdiçar. Aos 55 anos, tomei uma decisão que fazia sentido na época, e que talvez tenha sido o começo de tudo que veio depois. Decidi parar de morar na fazenda. A Marlene havia desenvolvido problema de saúde que os médicos da cidade pequena não conseguiam tratar adequadamente. Precisávamos de cidade maior, com hospital melhor, com especialista disponível. Nos mudamos para Anápolis, a mesma cidade onde eu havia chegado aos 16 anos para trabalhar em fábrica de calçados. Retorno com história diferente. Voltei com fazenda em Goiás e com apartamento comprado à vista. A vida tem esse jeito de fazer círculo. O problema era a fazenda, que não podia ficar sem cuidado, que precisava de olho diário, que precisava de alguém de confiança que morasse lá e que cuidasse com o mesmo cuidado que eu havia cuidado. E foi aí que o Benedito entrou na história. Benedito Cardoso, 58 anos. Havia trabalhado comigo há 15 anos quando eu ainda morava na fazenda. Homem simples, de poucas palavras, do tipo que faz o trabalho sem precisar de supervisão constante, que eu havia visto ao longo de 15 anos nunca roubar, nunca mentir, nunca dar motivo de desconfiança. Ofereci para ele ser o caseiro, com casa na fazenda para a família dele, com salário fixo, com participação nas vendas de gado quando o resultado fosse bom. Ele aceitou, com aquela firmeza de homem que leva compromisso a sério. Pode deixar, seu Antônio.
Cuido como se fosse meu. E cuidou. Por anos cuidou direito, com aquele respeito de homem que entende que a terra de outro é sagrada quando você está responsável por ela. O Benedito tinha um filho, Marcos. 14 anos na época em que a história que vou te contar começa. Menino quieto que vivia na fazenda com o pai, que às vezes eu via quando ia visitar, que me cumprimentava com aquela timidez de criança de interior que não está acostumada com visita. Esse menino, que apareceu na porta da minha casa em Anápolis, numa tarde de quarta-feira, e que mudou tudo. Mas não vou chegar lá ainda. Primeiro preciso te contar sobre os 3 anos. A primeira vez que notei que algo estava errado foi numa visita de março. Ia à fazenda em média 4 vezes por ano. Não porque não me importava, porque a fazenda estava em ordem e porque a Marlene precisava de mim em Anápolis e porque eu havia construído um sistema de gestão com o Benedito que funcionava por relatório semanal e por visita trimestral. Sistema que havia funcionado por 3 anos sem problema. Naquela visita de março, eu estava fazendo contagem. Procedimento que eu havia estabelecido desde o começo. Toda visita eu contava. Não porque desconfiava do Benedito, porque número é a linguagem de fazenda, e porque número que não bate é sinal de problema, seja qual for o problema. Doença. Predador. Erro de manejo. Você conta para saber. Naquela visita, o número estava diferente do relatório. Diferença pequena. 4 animais a menos do que o Benedito havia registrado na última semana. Chamei o Benedito. Benedito, tô vendo 4 a menos do que o relatório da semana passada. Ele ficou em silêncio por um momento, com aquela expressão que eu interpretei como preocupação de caseiro, que não quer decepcionar patrão. 2 bezerrinho nasceu fraco e não sobreviveu, seu Antônio. E 2 vacas eu separei no pasto do fundo, que tá com problema de cercado. Explicação razoável, que fechava com o que eu sabia sobre aquele período. Havia sido estação difícil, chuva irregular, pastagem comprometida em alguns trechos. Tá bem, eu disse. Vê esse cercado essa semana. Já tô providenciando, ele disse. Voltei para Anápolis sem pensar mais no assunto. Porque a explicação havia fechado. Ou porque eu havia deixado ela fechar sem questionar mais fundo. Não sei ainda qual dos dois. A segunda vez foi na visita de julho. Diferença maior dessa vez. 6 animais. 3 bezerros que constavam no relatório e que não estavam presentes. Uma vaca adulta que havia desaparecido do pasto principal. 2 animais jovens que o Benedito disse que havia vendido por instrução antiga, minha de descartar animal abaixo do padrão. Instrução que eu havia dado, mas que eu não havia dado para aqueles animais específicos. Chamei o Benedito novamente. Dessa vez, ele estava com aquela qualidade diferente, que eu notei, mas que não soube nomear na hora. Uma tensão pequena, uma hesitação de segundo antes de responder que não estava lá antes. Benedito, esses 2 jovens que você vendeu. Vendeu para quem? Para um comprador daqui da região, seu Antônio. Homem que às vezes pega animal assim. Tem nota da venda? Pausa. Pequena. Vou procurar e te mando. A nota nunca chegou. Quando perguntei por ela 2 semanas depois, ele disse que havia perdido. Eu disse que precisava de cópia do comprador. Ele disse que ia providenciar. Nunca providenciou. E eu deixei passar. Porque era o Benedito. 15 anos de confiança, que pesavam mais do que número que não batia completamente. Esse foi meu segundo erro. O primeiro havia sido não questionar mais fundo em março. O segundo foi deixar a nota da venda sem resposta. A terceira visita foi em outubro, e foi quando a coisa ficou grande demais para caber em explicação. Cheguei na fazenda numa terça-feira de manhã, sem avisar com antecedência. Havia mudado o hábito de avisar com semana de antecedência. Não sei por que exatamente. Uma intuição. Aquela voz baixa que fica no fundo e que às vezes fala antes da cabeça entender o que está dizendo. Fiz a contagem sozinho,
sem chamar o Benedito primeiro. Com o caderno que eu sempre levava, e com a caneta e com aquela atenção de homem que passou 40 anos contando o animal e que sabe fazer isso com precisão. Contei 2 vezes, para ter certeza. O número estava 17 a menos do que o relatório do mês anterior. 17. Não era diferença de bezerro que morreu fraco. Não era vaca separada em pasto diferente. Não era erro de contagem. Era 17 animais que haviam sumido. Em valor de mercado naquela época, era dinheiro significativo. Fui até a casa do Benedito. Ele estava na varanda quando cheguei. E dessa vez a expressão dele não era de preocupação de caseiro. Era de homem com medo, claramente. Com aquela qualidade específica de medo que não é de patrão chegando de surpresa. É de algo maior que está por baixo. Seu Antônio, ele disse, com a voz diferente. O senhor chegou cedo. Cheguei, eu disse. Benedito, tô vendo 17 a menos. 17. Preciso de explicação. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão, com aquelas mãos que não sabiam onde ficar. Benedito. Seu Antônio, ele disse devagar. Tem coisa que eu não posso falar. Não pode ou não quer? Silêncio. Não posso, ele disse. Por que não pode? Ele levantou os olhos para mim por um segundo, e então abaixou de novo. E não disse mais nada. Naquela tarde eu voltei para Anápolis com 17 animais sumidos, e com caseiro que não podia falar, e com aquela voz baixa do fundo ficando mais alta, dizendo algo que eu ainda não estava pronto para ouvir. Passei as semanas seguintes fazendo o que sei fazer. Analisando. Peguei todos os relatórios dos últimos 3 anos. Coloquei na mesa. E fui de um por um, comparando número com número, visita com visita, mês com mês. E o que eu vi naquela mesa me deixou parado por um tempo que não soube medir. As perdas não eram aleatórias, tinham padrão. Sempre ocorriam em período de 2 a 4 semanas depois de cada visita minha. Quando eu ia à fazenda, o número fechava razoavelmente. Quando me afastava por período mais longo, os números começavam a cair. E as quedas eram sempre moderadas. Nunca grandes o suficiente para alarme imediato. Sempre pequenas o suficiente para caber em explicação. Quem estava fazendo aquilo conhecia o meu ritmo de visita. Sabia quando eu estava e quando não estava. Sabia quanto podia levar sem que a diferença chamasse atenção demais. Aquilo não era oportunismo. Era planejamento. De alguém que me conhecia, que conhecia minha rotina, que sabia como eu operava. Fiquei sentado naquela mesa por um tempo longo, com os papéis na frente, com aquela voz do fundo que agora estava gritando, e com a resistência de homem que não quer ouvir o que está sendo gritado. Porque o nome que estava sendo gritado era nome que eu havia escolhido para um filho. O Eduardo era o filho que eu mais confiava. Não de forma que os outros filhos eram menos. De forma específica que filho mais novo às vezes tem com o pai. Uma proximidade diferente. O Ricardo e o Silvio haviam saído de casa cedo. O Ricardo havia ido para São Paulo estudar engenharia e havia ficado. O Silvio havia casado jovem e morado em cidade diferente desde os 22 anos. O Eduardo havia ficado. Ficado em Goiás. Ficado perto. Ficado disponível. Quando eu precisava de ajuda com alguma coisa da fazenda, era o Eduardo que eu chamava. Quando havia decisão importante de gado, era com o Eduardo que eu conversava primeiro. Quando a Marlene havia adoecido e eu havia precisado de apoio para a mudança para Anápolis, foi o Eduardo que ajudou a organizar tudo. Homem de 32 anos, casado com a Cleide, 2 filhos pequenos, que vivia em cidade próxima à fazenda, a menos de 40 minutos. Esse detalhe que eu havia sempre achado conveniente, que agora ganhava outro peso. 40 minutos da fazenda, que era distância fácil para ir à noite, e voltar antes do amanhecer,
sem que o Benedito fosse fazer o quê? Tentei afastar o pensamento por dias. Construí outras teorias. Comprador regional que havia descoberto rotina de visita. Funcionário que eu não sabia que o Benedito havia contratado temporariamente. Vizinho de fazenda com rancor antigo que eu não conhecia. Cada teoria que eu construía durava até eu olhar para os dados de novo. E os dados diziam que quem fazia isso sabia da minha rotina com precisão que vizinho não tem. Que sabia onde ficavam os animais específicos. Que sabia como operar na fazenda sem o Benedito poder ou querer intervir. Sem poder. Essa palavra que o Benedito havia usado. Não posso falar. Não quero. Não posso. Quem fazia o Benedito não poder falar não era estranho. Era alguém que tinha poder sobre ele. Poder de ameaça. E quem tinha poder de ameaça sobre o homem que havia trabalhado para mim por 15 anos. Era alguém que o Benedito respeitava. Ou temia. E que conhecia a fazenda intimamente. Numa noite de novembro, a Marlene me viu sentado na mesa com os papéis. Tarde. Todo mundo havia dormido. Ela entrou na cozinha para beber água e me encontrou assim. Antônio. Vai dormir, Marlene. O que está acontecendo? Nada que você precise se preocupar agora. Ela ficou me olhando por um momento, com aquela expressão de mulher que é casada há 30 anos com um homem e que sabe quando ele está mentindo. Não de malícia, de proteção. É sobre a fazenda, ela disse. Não pergunta. É, eu disse. Grave? Fiquei em silêncio por um momento. Ainda não sei, eu disse. Estou tentando entender. Ela ficou em silêncio. Olhou para os papéis na mesa. E então foi para o quarto, sem mais pergunta. Com aquela sabedoria de mulher que sabe quando dar espaço. Fiquei na mesa até as 2 da manhã, com os dados, com o que estava dizendo. E com o nome que eu ainda me recusava a escrever no papel. O menino apareceu numa tarde de quarta-feira de dezembro. Eu estava em casa quando tocou a campainha. Abri a porta. Era o Marcos, o filho do Benedito. 14 anos, que eu havia visto algumas vezes na fazenda e que havia cumprimentado com aquela timidez de criança de interior. Estava na minha porta em Anápolis, a 200 quilômetros da fazenda, sozinho, com aquela expressão que eu havia mencionado antes, de quem carrega peso que não é para o tamanho do corpo. Fiquei parado na porta. Marcos? Boa tarde, seu Antônio. O que você está fazendo aqui, menino? Como você veio? De ônibus, ele disse. Saí de madrugada. De madrugada. Menino de 14 anos que havia saído de madrugada de ônibus para vir até Anápolis, sozinho, para falar comigo. Entre, eu disse. Sentamos na sala. A Marlene havia saído. Estava só eu e ele. Ofereci água. Ele aceitou. Ficou segurando o copo com aquelas mãos de menino que trabalhou cedo, olhando para a mesa, com aquela dificuldade de quem tem coisa para dizer e que não sabe como começar. Marcos, eu disse, pode falar. Tô ouvindo. Ele ficou em silêncio por um momento. Meu pai queria contar, seu Antônio, ele disse, mas ele estava com medo. Aquela frase, que eu havia estado esperando e temendo. Medo de quem, Marcos? Ele levantou os olhos para mim e disse o nome. Do Eduardo. Fiquei parado, com o copo de água que havia pegado para mim na mão, com aquele silêncio de sala que ficou diferente depois daquele nome. Me conta, eu disse, com voz que saiu mais calma do que eu estava por dentro. E o Marcos contou. O Eduardo havia começado a aparecer na fazenda há cerca de 3 anos. Não nos dias em que eu estava. Nos intervalos. Aparecia de noite. Com um caminhão pequeno. Às vezes com um homem que o Marcos não conhecia. Carregava animal. 2, 3 por vez. E então ia embora antes do amanhecer. O Benedito havia visto na primeira vez. Havia confrontado o Eduardo. E o Eduardo havia dito que eu havia mandado,
que era ordem minha, que havia animal para descartar e que ele estava providenciando. O Benedito havia acreditado, porque era o filho do dono, porque filho do dono carregando o animal com a explicação de que é ordem do pai, não tem por que ser questionado. Mas a segunda vez, o Benedito havia ficado com dúvida e havia ligado para mim, não diretamente. Havia ligado para o Eduardo perguntando se podia confirmar com seu Antônio. E o Eduardo havia dito: Benedito, você quer ligar para meu pai de madrugada para confirmar coisa que ele mesmo mandou? Quer acordar ele às 3 da manhã? E o Benedito havia recuado. E a terceira vez, o Eduardo havia sido mais direto. Havia dito para o Benedito que se ele contasse alguma coisa para seu Antônio, ele ia garantir que o Benedito fosse embora da fazenda sem nada. Que ia contar para mim que o Benedito era quem estava desviando o gado. Que ia garantir que a família do Benedito ficasse sem casa e sem trabalho. O Benedito tinha esposa, tinha o Marcos, tinha mais 2 filhos menores, todos morando na casa da fazenda. Toda a segurança da família dependia daquele emprego. E o Eduardo havia usado isso, com aquela precisão de quem conhecia o ponto fraco e que sabia como pressionar. O Benedito havia ficado em silêncio por meses, carregando aquilo, fazendo relatório que tinha números que ele sabia que não eram completamente verdadeiros, com a consciência pesada de homem honesto que está sendo forçado a ser desonesto, até que a saúde dele havia começado a ceder. Pressão alta, insônia. Aquele envelhecimento rápido que estresse escondido produz em homem que não tem onde colocar o peso. E o Marcos havia percebido, com aquela percepção de filho que vê o pai murchar sem entender completamente por quê. Havia perguntado. E o Benedito havia contado ao filho o que não podia contar para mim. E o Marcos havia tomado a decisão que havia tomado, de pegar ônibus de madrugada, de vir até Anápolis, de sentar na minha sala e de contar, com 14 anos, com aquela coragem de criança que viu o pai sofrendo e que decidiu que ia fazer algo. Mesmo com medo, mesmo sem saber o que ia acontecer depois. Fiquei em silêncio por um tempo depois que o Marcos terminou. Não de segundos, de minutos, com aquele silêncio de coisa que você sabia, mas que você não sabia completamente e que quando vir a palavra dita por outra pessoa fica diferente. Mais real, mais pesado. O Marcos ficou me olhando com aquela expressão de menino que não sabe se fez certo ou errado e que está esperando descobrir. Marcos, eu disse. Seu Antônio. Você fez certo, eu disse. Tá ouvindo? Você fez certo. Ele fechou os olhos por um segundo, com aquele alívio de quem estava carregando tensão de decisão e que acabou de descobrir que a decisão foi certa. Seu pai não vai perder nada por isso, eu disse. Você tem a minha palavra. Mas o Eduardo disse. O Eduardo não manda em mim, eu disse. A fazenda é minha. A decisão sobre quem fica e quem vai é minha. E o Benedito fica enquanto quiser. O Marcos ficou em silêncio. O senhor vai fazer o quê? Ele disse. Pensei antes de responder. Vou resolver, eu disse. Do jeito certo. Sem pressa. Mas vou resolver. Depois que o Marcos foi embora naquela tarde, fui para o quarto. Me sentei na beira da cama, com aquela postura de homem que está com peso que o corpo está sentindo antes de a cabeça processar completamente. Pensei no Eduardo. 32 anos. Que eu havia carregado no colo. Que havia aprendido a andar naquele quintal de fazenda. Que havia me ajudado quando a Marlene adoeceu. Que havia sido o mais próximo de mim dos 3 filhos. Por escolha dele. Que eu sempre havia interpretado como proximidade de afeto. E que agora eu precisava reconsiderar. O Eduardo sabia da fazenda melhor do que os outros filhos, porque havia ficado perto, porque havia acompanhado de perto, porque eu havia contado para ele sobre a operação, sobre o ritmo de visita, sobre como o Benedito geria.
sobre os números, sobre tudo, porque confiava. E ele havia usado essa confiança como chave para entrar, como informação para não ser pego. Por 3 anos. Não foi impulso. Não foi desespero de momento. Foi 3 anos de decisão repetida, de ir até a fazenda, de carregar animal, de ameaçar homem que dependia de mim para sobreviver, de voltar no mês seguinte e no mês depois, com aquela consistência que exige determinação, de pessoa que escolheu aquilo, não uma vez, repetidamente. Fiquei naquela beira de cama até a Marlene chegar. Ela entrou no quarto e me viu ali. E desta vez eu não disse que era nada. Contei tudo. A Marlene ouviu em silêncio, com aquela imobilidade de mulher que está recebendo informação que não cabe facilmente. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. E então disse: "Tem certeza?" "Tenho", eu disse. "O menino pode estar." O menino veio de ônibus de madrugada com 14 anos para me contar isso. Eu disse: "Menino não faz isso se não for verdade." Ela ficou em silêncio. "O Eduardo", ela disse, com aquela voz que tinha dentro dela algo que eu reconheci porque sentia o mesmo. Aquela dor que não tem nome. "Sim", eu disse. Ficamos em silêncio os dois, com a noite lá fora, com o apartamento de Anápolis ao redor, que eu havia comprado com 40 anos de trabalho, e com o filho que havia usado esse trabalho como alvo. "O que vai fazer?" ela disse. "Não vou confrontar", eu disse. "Não ainda. Vou fazer o que sei fazer." "O que você sabe fazer?" "Preparar antes de agir", eu disse. "Construir fundação antes de levantar parede." Ela me olhou, reconheceu o que estava dizendo e assentiu. Na semana seguinte, fiz 3 coisas. A primeira foi ligar para o Benedito. Não para confrontar, para tranquilizar. "Benedito", o Marcos veio me ver. Silêncio longo do outro lado. "Seu Antônio, eu..." "Você não precisa se explicar", eu disse. "Você estava numa situação impossível, entendo." "Mas eu devia ter..." "Benedito", eu disse. "Você fica na fazenda. Você e sua família. Enquanto você quiser. Isso não muda." Ouvi algo do outro lado que era homem de 58 anos que havia carregado peso por 3 anos e que estava colocando no chão. "Obrigado, seu Antônio", ele disse com voz que estava diferente de todas as vozes que havia ouvido nele antes. "Obrigado você", eu disse, "por ter criado o filho com coragem." A segunda coisa que fiz foi ligar para advogado. Dr. Fabiano Lemes, advogado que havia cuidado de contratos da fazenda há anos e que eu sabia que era homem de confiança. Contei a situação em linhas gerais, sem detalhes que não eram necessários ainda. "Dr. Fabiano, preciso entender o que é possível fazer juridicamente quando o dano é causado por familiar", ele explicou. "Furto qualificado não tem exceção familiar no Código Penal brasileiro quando a vítima é maior e capaz. Ameaça ao caseiro configurava crime adicional. Com flagrante a pena era maior." "Flagrante", eu disse. "Como se garante flagrante?" ele explicou. A terceira coisa que fiz foi comprar câmeras. Voltei à fazenda numa sexta-feira, sem avisar. Cheguei de madrugada. Quando cheguei, o Benedito estava me esperando na varanda. Com aquele alívio de homem que havia estado do lado errado por tempo demais e que estava finalmente do lado certo. Trabalhamos juntos naquela madrugada, com aquele silêncio de dois que têm missão e que estão executando. Instalei câmeras. Não o tipo visível que serve para inibir. O tipo escondido que serve para documentar. Em pontos estratégicos. Porteira principal. Curral. Área de carregamento. Com gravação em nuvem que ia direto para servidor que o Eduardo não tinha como acessar. Marquei também alguns animais, com marcação discreta que não aparecia na inspeção normal, mas que era rastreável. Técnica que aprendi no curso de gestão rural e que havia nunca precisado usar desta forma. E então entrei em contato com a Polícia Rural.
Não com denúncia formal ainda. Com conversa discreta com um delegado que eu conhecia da cidade, que ouviu, que entendeu o que estava sendo pedido, que combinou de ficar disponível quando eu ligasse. Voltei para Anápolis naquele sábado, com a armadilha montada, com aquela frieza de homem que está fazendo coisa difícil porque é necessária, e com a dor que não some só porque você é firme. Esperei. 2 semanas, que foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Não pela incerteza de se ia acontecer, pela certeza de que ia, e pelo peso de saber que quando acontecesse, eu ia estar lá, e que ia ver com os próprios olhos. O que parte de mim ainda estava tentando não acreditar. O Benedito me ligava todo dia, curto, só para dizer que estava tudo normal. Código que havíamos combinado. Normal significava que o Eduardo não havia aparecido ainda. Na 15ª noite, o Benedito me ligou às 11 da noite. Seu Antônio. Benedito. Tem carro na estrada de acesso. Respirei fundo. Vou estar aí em 3 horas, eu disse. Não faça nada. Fica na sua casa com a família. Não sai. Entendido. Liguei para o delegado, que acionou a equipe, e fui para a fazenda. Dirigi aquelas 3 horas com aquela concentração de homem que está fazendo algo que não tem como ser desfeito depois. A Marlene havia ficado em casa. Havia pedido para ir. Havia dito que era filho dela também. Eu havia dito que não. Que esse momento era meu. Que eu precisava estar lá. E que ela não precisava ver isso. Ela havia concordado com aquela dignidade de mulher que sabe quando não insistir. Cheguei na fazenda antes do caminhão tentar sair. Fiquei posicionado com o delegado e 2 policiais rurais atrás da cerca lateral, no escuro, com o frio da madrugada do interior de Goiás, que é frio de verdade em junho. E esperamos. O caminhão estava no curral. Eu via a movimentação. 2 figuras. Uma eu reconhecia mesmo no escuro pela forma de se mover. 32 anos olhando para aquela forma de se mover. Era o Eduardo. Havia outro homem que eu não conhecia. Estavam carregando. Vi 2 bezerros sendo colocados no caminhão. Vi uma vaca adulta sendo conduzida pela rampa. Vaca prenha, que eu havia marcado especificamente, que havia escolhido para a marcação porque estava próxima do parto, e que animal próximo do parto não é levado sem que alguém que conhece gado saiba o que está fazendo. E o Eduardo sabia. Havia crescido vendo eu cuidar de vaca prenha. Havia aprendido comigo. E estava usando o que havia aprendido comigo para me roubar. Fiquei parado atrás daquela cerca, com essa cena na frente dos olhos, com o frio, com aquela dor que não tem nome. Quando o caminhão estava pronto para sair e começou a se mover em direção à porteira, o delegado deu o sinal. As luzes acenderam. A viatura bloqueou a saída. O caminhão parou. O Eduardo desceu do caminhão, com aquela expressão que eu não conseguia ver completamente no escuro, mas que eu imaginava. O delegado se aproximou com os policiais. Eu fiquei onde estava por um momento, com aquela relutância de homem que sabe que o próximo passo não tem volta. E então me movi. Saí de atrás da cerca. Andei em direção ao caminhão. E quando cheguei perto o suficiente para que ele me visse, o Eduardo me viu e ficou parado, com aquela imobilidade de pessoa que está processando algo que não esperava. Pai, aquela palavra, que havia dito para mim desde que aprendeu a falar. Pai, o senhor chamou a polícia? Fiquei em silêncio por um momento, olhando para ele, para o filho que havia carregado no colo, que havia ensinado a andar, que havia estado do meu lado quando a Marlene adoeceu, que havia me roubado por 3 anos. Não fui eu que fez isso acontecer, eu disse. Você fez, em 3 anos de decisão que você tomou toda vez que apareceu aqui de noite. Ele abriu a boca. Pai, deixa eu explicar. Eduardo,
eu disse, com aquela calma que não era paz. Era a exaustão de homem que chegou no fim de coisa longa. Não tem explicação que muda o que você fez. Não aqui. Não agora. O delegado se aproximou. E eu recuei. E fui até a cerca. Me apoiei no mourão. E fiquei olhando enquanto o processo legal acontecia. Não com satisfação, com aquela dor que não tem nome, que eu havia sentido antes de saber o nome do responsável, e que havia ficado depois de saber. O Eduardo foi levado. O outro homem também. Os animais foram recuperados. A vaca prenha que eu havia marcado estava entre eles. Ficou na fazenda. Pariu 15 dias depois. Bezerro macho, saudável, que cresceu bem. Não sei por que esse detalhe ficou na minha memória com a nitidez que ficou. Talvez porque, em meio a tudo que havia sido perdido e destruído naquelas semanas, aquele bezerro era coisa que havia nascido, que era nova, que não carregava o peso do que havia acontecido. O processo legal durou meses. Furto qualificado com abuso de confiança, ameaça documentada contra o Benedito, fraude na documentação de venda dos animais. Com o flagrante e com as câmeras e com o depoimento do Benedito, que desta vez pôde falar sem medo, o caso foi sólido. O Eduardo foi condenado, com pena que o Dr. Fabiano havia explicado e que havia sido aplicada conforme o esperado. Não vou entrar em detalhe de pena. Não é esse o ponto. O ponto é o que aconteceu com a família. O Ricardo e o Silvio souberam. Tive que contar. Não havia como não contar. O Ricardo ficou em silêncio quando eu contei pelo telefone. Longo. E então disse: Pai, o senhor precisar de alguma coisa me liga. Qualquer coisa. Tô bem, eu disse. Não está, ele disse. Mas vai ficar. Me liga se precisar. O Silvio reagiu diferente, com raiva, que era a raiva de irmão que foi traído também, porque Eduardo havia roubado do pai, que havia construído o patrimônio que um dia seria de todos os três. Silvio, eu disse, a raiva é sua, mas como você lida com ela é sua responsabilidade. Ele ficou em silêncio. Você não está com raiva? Ele disse. Estou, eu disse, mas tenho outras coisas também, e raiva sozinha não reconstrói nada. A Marlene foi o mais difícil, porque mãe carrega de forma diferente de pai. Pai pode colocar limite com aquela frieza de decisão que homem às vezes consegue acessar. Mãe não tem esse recurso. Mãe tem aquele amor que não desliga, que continua mesmo quando não devia, que dói de um jeito específico. Eu via a Marlene de noite, deitada, mas não dormindo, com aquele olhar de teto que é olhar de quem está lá fora, não está. Não disse nada. Ficava do lado, com a mão no braço dela, porque às vezes presença é o que existe, e presença é o suficiente. A Cleide, esposa do Eduardo, me ligou 2 semanas depois, com os 2 filhos pequenos, em situação difícil. Não vou entrar em detalhe do que conversamos, mas vou dizer o que decidi, que a Cleide não era responsável pelo que o Eduardo havia feito, que os 2 filhos do Eduardo certamente não eram, e que deixar mulher e criança sem suporte por erro de homem que havia feito escolha própria não era o tipo de pessoa que eu havia me tornado em 63 anos. A Cleide e os filhos tiveram suporte, dentro do que era possível e razoável, sem que isso significasse absolvição do Eduardo. As duas coisas podem coexistir. Responsabilizar quem errou e não punir quem não errou. O Eduardo me ligou da prisão algumas semanas depois. Eu atendi. Não por fraqueza, por querer ouvir o que tinha para dizer. Pai, Eduardo, eu preciso que o senhor me ouça. Estou ouvindo. Ele ficou em silêncio por um momento, e então começou a falar sobre dívida que havia acumulado, negócio que havia dado errado, pessoa que estava cobrando de forma que ele havia sentido como ameaça, e que havia tomado a primeira decisão errada, achando que seria só aquela vez, e que a primeira
havia levado à segunda, e a segunda à terceira. Com aquela lógica de pessoa que foi se afundando mais a cada escolha errada, sem encontrar saída que não fosse continuar. Ouvi tudo, sem interromper. Quando ele terminou, fiquei em silêncio por um momento. Eduardo, eu disse, você podia ter vindo até mim. Na primeira vez, quando tinha dívida, quando tinha problema. Eu sou seu pai. Eu tinha vergonha, ele disse. Vergonha de pedir ajuda ao pai é menor do que vergonha de roubar o pai, eu disse. Você escolheu o caminho mais longo para o lugar mais difícil. Ele ficou em silêncio. Eu sei, ele disse. Eduardo, eu te amo, eu disse. Isso não mudou. Mas o que você fez tem consequência. E eu não posso fazer essa consequência desaparecer. Nem quero. Porque desaparecer seria ensinar que consequência não existe. E você precisa aprender que existe. O senhor vai me visitar? Ele disse. Fiquei em silêncio por um momento. Não sei ainda, eu disse. Preciso de tempo. E você precisa de tempo também. Desliguei e fui para a varanda, com o interior de Goiás imaginário na frente, com o apartamento de Anápolis ao redor, com 63 anos de vida e com aquela dor que não some, mas que com o tempo vai ficando menos aguda e que deixa espaço para outras coisas ao lado. Hoje a fazenda continua. 320 cabeças. Número que recuperou o que foi perdido ao longo de 3 anos, mais o crescimento natural do rebanho. O Benedito continua como caseiro, com saúde melhor agora que o peso que carregava foi colocado no chão. O Marcos tem 16 anos. Está estudando, com bolsa que eu ofereci e que o Benedito aceitou com aquela dignidade de homem que sabe receber presente sem perder o respeito próprio. As câmeras continuam instaladas. Não por desconfiança do Benedito. Por princípio de gestão que aprendi da forma mais cara possível. Que confiança não substitui controle. Que as duas coisas precisam existir juntas. Confiança sem controle é ingenuidade. Controle sem confiança é paranoia. Os dois juntos é gestão. Penso muito nessa história. Não todo dia, mas com frequência suficiente para saber que ela ainda está sendo processada. Que coisa assim não se processa completamente? Você aprende a viver com ela do lado, a carregar sem que o peso impeça de andar. Penso no Eduardo, não com raiva, com aquela mistura de coisas que não tem nome único, que é amor que não some com traição, e é dor que não some com amor. E é limite que existe porque limite é necessário independente do amor. Penso no Marcos, que tinha 14 anos, que veio de ônibus de madrugada, que fez o que o pai não conseguia fazer, que mudou o curso de uma história que poderia ter continuado indefinidamente, que foi corajoso da forma que criança corajosa é, sem calcular o risco completamente, só sabendo o que precisava fazer. Penso nos 40 anos de trabalho, na fábrica de calçados, no cheiro de borracha e cola que levava para casa, nos 10 cabeças de gado primeiros, nos 8 hectares que foram 400, em cada decisão certa tomada com método, em cada economia feita com disciplina que fome de infância ensina, e em como tudo isso ficou de pé. Não porque não foi atacado. Foi, por dentro, por quem eu menos esperava. Mas ficou de pé porque fundação sólida não desmorona com o ataque que vem de cima. Só desmorona se a fundação cede. E a fundação não cedeu. Vou terminar com o que eu disse no começo. Trabalhei 40 anos para construir o que tenho. Nunca imaginei que quem tentaria destruir seria o meu próprio filho. Mas aprendi algo com isso que não aprendi em 40 anos de trabalho. Que patrimônio que você constrói com as mãos pode ser ameaçado por quem usa as mãos contra você. Mas caráter que você constrói por dentro não tem como ser roubado. Ninguém carrega caminhão com seu caráter. Ninguém vende sua dignidade no frigorífico. O Eduardo levou bezerros, levou vacas,
Levou o dinheiro que eu havia suado para ganhar. Não levou o que eu sou. E é com o que eu sou que reconstruí. Que continuo reconstruindo. Todo dia. Com aquela disciplina de homem que aprendeu na infância que o que você tem pode sumir. Mas o que você é, fica. E é com o que você é que você levanta de novo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E me conta se você já viveu traição de alguém que você mais confiava. Como pai que foi surpreendido por filho. Como pessoa que descobriu que confiança foi usada contra ela. Como alguém que está no meio de algo parecido e que não sabe ainda como resolver. Eu leio tudo. Sempre.